gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos da Covid, da pandemia, de toda essa situação no mundo dos contratos, nos contratos. Então vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ver se aparece mais alguns colegas agora. O horário do almoço, né? O pessoal deve estar com fome também. Kátia, bom dia. Quase boa tarde já, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. Alô, Rodrigo, boa tarde, bom dia também. Nesse horário, já, horário do almoço, todo mundo com fome, mas é importante a gente sempre se atualizar, né? Carlos, é um assunto que a gente está debatendo desde março ali, quando começou a situação da pandemia, e acredito que por alguns anos nós vamos ter discussões no judiciário relacionadas ao tema, então é muito importante estar sempre atualizado nesse ponto. E temos mudanças que eu vou comentar na sequência que estão para mudar bastante o cenário. Sim, contratos de formatura, nesse momento, as produtoras, os alunos que estão se formando também, tá uma situação bem complicada. Bom, pessoal, eu vou começar me apresentando. Eu sou o Lucas Fati, eu sou professor de Direito Civil aqui na Verbo. Eu leciono alguns cursos da Verbo OAB e também os preparatórios para concurso. E o pessoal da Verbo conversou comigo e a gente acertou de falar hoje, então, sobre o tema da pandemia nos contratos, que, ao meu ver, é um tema muito importante, é uma questão muito relevante, como eu estava conversando agora com o Carlos, é um tema que vai proporcionar, digamos, conteúdo para discussões por um bom tempo. Inclusive, vai dar muito trabalho para o nosso judiciário, eu acredito. Como advogado que atuo nessa área, eu entendo que o mundo dos contratos ele sempre dá margem a discussões, mas os efeitos que a pandemia está trazendo no cenário econômico, ela trouxe um panorama diferenciado que a gente não tinha visto até hoje. Então, é um cenário novo, é um ambiente que as pessoas não estão, os advogados, os juízes não conhecem ainda essa situação, estamos conhecendo agora, vendo seus efeitos e a gente está vendo os efeitos iniciais. Essa questão econômica que a gente está conhecendo agora é o comecinho. Eu acredito que por muito tempo nós vamos sofrer os impactos dessa situação. E é muito importante que o advogado saiba aconselhar o seu cliente em que medidas tomar. Ou, como o Carlos estava falando, contratos de formatura, eventos como uma formatura, a gente não tem como prever quando que vão ser autorizados novamente, porque eles geram uma grande aglomeração de pessoas. Então, vários contratos que antes envolviam congressos e situações como essa, agora estão suspensos, mas as pessoas podem querer cancelar, pode precisar cancelar. O que isso vai acontecer? O que vai fazer? Como é que eu vou discutir com a outra parte? Dizer, olha, se não vai dar para me prestar o serviço, eu não quero mais, eu preciso cancelar, eu preciso do dinheiro, eu perdi meu trabalho, agora não vou poder, sabe? Situações do dia a dia que a gente está acompanhando e está vendo isso acontecer. E pensando nisso, eu separei alguns pontos para a gente conversar agora, nessa uma hora, sobre que eu considero mais importantes. E eu vou começar abordando o projeto de lei 1172, que os colegas já devem ter ouvido. Ele disciplina uma série de situações do direito privado por conta dos efeitos da pandemia. Como, por exemplo, nesse projeto nós encontramos suspensão dos prazos de prescrição e decadência, nós encontramos regras da lei de locações para evitar o despejo, a concessão do despejo como medida liminar, algumas disposições de direitos dos consumidores, direito de família, na questão da pensão alimentícia. Até aproveitaram para colocar nesse projeto a questão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um outro tema, mas aproveitaram já para colocar nesse projeto também. E, especialmente ao nosso interesse, os artigos 6º e 7º desse projeto tratam da resolução, da revisão contratual. Vou começar pelo artigo 6º, que ele nos traz uma ideia muito importante. Ele nos diz o seguinte, só para vocês saberem. As consequências decorrentes da pandemia do Covid
nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, que é o que trata do inadimplemento pelo caso fortuito da força maior, não terão efeitos jurídicos retroativos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Por quê? Primeiro ponto, esse artigo nos permite concluir que a situação da pandemia, a situação gerada pelo coronavírus, justifica, fundamenta o uso do caso fortuito ou força maior. Configura o caso fortuito ou força maior. Mas isso eu vou trabalhar mais na frente com vocês. Mas o principal ponto desse artigo é que as situações que vão se beneficiar das regulamentações especiais desse projeto de lei, as situações que vão poder alegar, então, por conta do coronavírus eu não consigo concluir o meu contrato, eu não consigo cumprir com a minha parte, o fornecedor que está sem o produto, que não chega da China, não consegue entregar. Então, tudo isso só vai valer para aqueles casos, para aquelas obrigações que se tornaram então inadimplidas após o reconhecimento da situação de coronavírus. Após, lá no dia 16 a 20 de março, agora não tenho em mente o dia exato, que o governo reconheceu o estado de pandemia do coronavírus. O que eu tenho de inadimplemento anterior a isso, eu não posso usar o coronavírus, a pandemia, a crise econômica, como um fundamento para ir lá no juiz e dizer, olha, preciso da resolução desse meu contrato, preciso cancelar esse meu contrato porque eu não tenho como cumprir. Eu não estou impedido de ir lá e pedir a resolução do contrato, mas os efeitos, a justificativa da gravidade da situação gerada pelo Covid-19 não é um fundamento para pedir a resolução. Se essa minha situação de inadimplência for anterior ao coronavírus. Isso aqui é muito importante porque imaginem se nós damos essa possibilidade, este fundamento para justificar o inadimplemento de um contrato, aquelas pessoas que já estavam com dificuldades antes, lá no ano de 2019, antes de se imaginar que tudo isso ia acontecer, que nós estaríamos agora fechando 3 meses de confinamento, essa pessoa não pode se beneficiar dessa justificativa. Por quê? Ela já era inadimplente antes. Pode ser até mesmo que a situação do coronavírus tenha agravado a situação em que ela se encontrava. Mas isso não é o fundamento daquele inadimplemento anterior. Então, esse ponto é muito importante do artigo 6º, porque ele limita o âmbito, o alcance dos efeitos do coronavírus como uma justificativa para o inadimplemento do contrato. Para revisão do contrato, antes do inadimplemento, a gente tem que buscar a revisão do contrato. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente também. O segundo artigo que nos interessa aqui, que é o artigo 7º do projeto. São só esses dois que tratam pontualmente sobre o direito contratual. Mas ele também é muito interessante, o artigo 7º. No caput, ele nos diz o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os efeitos exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, que tratam da revisão e da resolução dos contratos, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. O que esse artigo nos fala? Ele nos fala que ele nos traz, na verdade, limites. Limites ao reconhecimento dos efeitos do coronavírus como fundamento para inadimplemento contratual. Se o artigo 6º nos traz um limite temporal, um limite do momento a partir do qual eu posso usar a Covid-19 como justificativa, o artigo 7º nos traz um limite de conteúdo. Ou seja, se o meu prejuízo por conta do coronavírus for, digamos, o aumento da inflação me complicou a situação aqui, não consigo pagar minhas contas. Desvalorização da moeda, o real está lá embaixo, o dólar está lá em cima. Se for essa a causa, digamos, do meu inadimplemento ou da minha dificuldade de cumprir o contrato, não se aplica.
não se aplica nos contratos cíveis. É isso que o artigo 7º está nos trazendo. Então, o artigo 6º traz um limite temporal e o artigo 7º nos traz um limite material no seu caput. E no parágrafo 1º, ele faz menção à lei de locações e ao CDC, nos dizendo assim que as regras de revisão contratual previstas no CDC e na lei de locações, que é a lei 8.245 de 91, não se sujeitam ao disposto no caput. Ou seja, essa restrição do caput do artigo 7º, de que não se reconhece causa fato imprevisível, então o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização da moeda, não se aplica nos contratos consumeristas regidos pelo CDC e também não se aplica nos contratos de locação regidos pela Lei de Locações. Isso também é muito importante. Por quê? Porque esse artigo vem reforçar, especialmente na área consumerista, o âmago do CDC, que é a proteção do consumidor. O núcleo do CDC visa proteger o consumidor, que é vulnerável naquela relação. Então, aqui, ele impede que essa restrição, que é aplicada de modo geral aos contratos cíveis, alcance também os contratos consumeristas. Tá? Isso é muito importante também. Depois, no parágrafo 2º, ele só nos diz que, para fins desta lei, as normas de proteção do consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas e empresários. Nenhuma novidade, assim de importante. O que a gente deve atentar? Esse projeto, ele passou pela Câmara, passou pelo Senado, voltou para o Senado e, atualmente, ele está no final do seu prazo para sanção presidencial. Isto é, o presidente Jair Bolsonaro está em mãos desse projeto, aprovado pela Câmara e pelo Senado, da versão final deste projeto, que teve sim algumas modificações desde o seu texto inicial, e o prazo para que ele sancione está se esgotando. Aquele prazo de 15 dias úteis está se esgotando. Então, a qualquer momento, nós podemos ter a definição dessa situação. Ele vai sancionar a lei de modo integral ou não sei se ele vai vetar alguns artigos. Acredito que possa ter algum veto na parte que dispõe sobre a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, mas com relação ao resto, eu acho que não tem motivo para se vetar e, inclusive, há uma forte necessidade dessa regulamentação. Porque, como eu disse, o artigo 6º ele nos traz um limite temporal, que eu acho muito importante, que eu vejo como algo que vai proporcionar, então, aquelas pessoas que realmente foram se encontrar numa situação prejudicial por conta do coronavírus, possam, então, usar este argumento, este fundamento, para pedir a revisão do seu contrato, para pedir a resolução até mesmo do contrato, para negociar. E impedir que aquelas pessoas que já estavam inadimplentes antes se beneficiem de uma maneira indevida dessa situação. Tirem proveito dessa situação. Que, convenhamos, não é uma situação benéfica para ninguém. Todos estamos perdendo neste momento. Mas a gente tem que, pelo menos, se manter no mínimo, digamos, a boa-fé da relação. Então, assim, esse limite do artigo 6º é importante, porque eu acredito, sinceramente, que haveria um certo abuso de algumas pessoas com essa situação. Do artigo 7º também, mas principalmente do artigo 6º. Já existem uma série de discussões no judiciário com relação aos efeitos do coronavírus, de cancelamento de contratos, pedidos de renegociação de aluguel, porque assim, o que eu acompanhei já? Alguns locais, alguns estabelecimentos, salões de beleza, academias, não conseguiram uma renegociação do seu aluguel. O proprietário não quis abaixar o valor do aluguel, nem que fosse 10, 20, 15%. Quando, ao meu ver, o ideal seria sentar e negociar. Olha, como é que está a tua situação? Tu não está atendendo, não está trabalhando há 2 meses, então vamos conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer para evitar esse teu prejuízo e para manter o negócio. Se tu conseguir abaixar 30% do aluguel, eu consigo manter o negócio e segurar as pontas. Então vamos manter, vamos abaixar. Sei de casos sei de uma academia, um espaço de saúde que vai fechar por conta disso, por não conseguir renegociar um aluguel altíssimo, por 2 meses pagar um aluguel altíssimo.
Ricardo, o PL é o 1172, que já está para a sanção presidencial. Então, é uma situação que, como eu disse, desconhecida por todos. Nós não tínhamos visto uma situação dessas até hoje. Então, o importante é fazer essa negociação. E o PL traz um fundamento, uma base mais concreta para regulamentar esta renegociação, esta revisão dos contratos. Mas, visto essa parte do projeto de lei, que, como eu disse, a qualquer momento nós podemos ter a sanção presidencial, outra questão importante é a gente analisar o que o Código Civil nos fornece. O que o Código Civil nos diz? Bom, primeiro ponto, para a gente trabalhar a questão da revisão ou resolução contratual do contrato, é analisar a mudança que a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, implementou no Código Civil. Ano passado veio essa lei no intuito de proporcionar uma maior autonomia para as pessoas, um respeito à autonomia da vontade, à autonomia das partes numa relação contratual. E no artigo 421, em especial, para o nosso momento, ele incrementou o parágrafo único no seguinte sentido, de que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Bom, aqui o legislador nos deixou bem claro, de uma maneira expressa, que a revisão de um contrato é a exceção da exceção, quase. É uma coisa assim que só se nós chegarmos numa situação muito insustentável para se fundamentar a revisão. Então, o que eu entendo daqui? Que ano passado o legislador já nos traz essa ideia. A revisão dos contratos é a exceção. No judiciário nós já encontrávamos um forte receio de se fazer uma revisão. Mas aqui nós temos agora concretizado a ideia de que o que vale é o que foi acordado pelas partes, o contrato é lei entre as partes devem seguir o que foi pactuado e a sua revisão é a exceção. Alguém ficou com alguma dúvida com relação ali à parte do PL? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vão falando, pessoal. Vão mandando aqui que eu vou olhando e vou respondendo. Tá? Bom, continuando. Então, o 421 nos traz essa regra de que, para eu revisar o contrato, eu tenho que estar numa situação muito excepcional, muito extraordinária. Bom, no caso da pandemia, claro, Carlos, exatamente. Primeiro de tudo, senta e conversa, mas é isso que eu aconselho. Desde o começo da pandemia eu tenho aconselhado sentar e conversar. Pega o proprietário do imóvel que tu aluga, pega o teu fornecedor e diz, vamos conversar, como é que está a situação para ti? Tu consegue baixar um pouco o preço? Porque eu não estou vendendo. É como eu disse, eu fiquei sabendo de um estabelecimento de saúde que ficou 2 meses fechado, pagando um aluguel de 20 mil reais, sem ter nenhuma renda. Então, esse estabelecimento vai fechar. Agora, em definitivo. Por quê? Porque são poucos estabelecimentos que têm uma certa folga de capital para suportar tanto tempo fechado, né? É complicado isso. Estou tentando negociar equilíbrio, mas sem isso, né? Não, negociar não é fácil. Eu concordo que também é uma situação complicada, porque tu depende da boa vontade da outra parte em negociar. Mas é algo meio que necessário nesse momento. É necessário uma certa razoabilidade entre as duas partes. Porque se o proprietário não abaixar o aluguel, se ele não diminuir um pouco o aluguel ou postergar o pagamento para outros meses, o comerciante vai sair dali, vai falir, vai fechar definitivo ou vai trocar de lugar e aquela tua sala comercial, digamos, aquele teu ponto, vai ficar vazio, porque nós estamos no começo de uma crise econômica por consequência dessa relação, dessa influência do coronavírus. Então, vai ser muito difícil de eu conseguir preencher aquele espaço em aberto depois. Então, é como o Carlos falou, a gente tem que sentar e negociar. Sim, demora, pode demorar. Pode ser que a outra parte demore para perceber que ela vai ter que ceder um pouquinho, porque negociar um contrato é isso. É as duas partes sentarem e verem o que eu posso ceder, o que tu pode ceder, para que a gente mantenha a relação contratual.
A ideia sempre é preservar a relação contratual. O objetivo, inclusive, do legislador com isso, com a mudança no 421, é não apenas dar uma maior força ao pacta sunt servanda, a ideia de que o contrato é lei entre as partes, aquilo que foi pactuado deve ser respeitado, mas também deixar claro que o objetivo é manter o contrato. Claro, ele traz ali a excepcionalidade da revisão, mas se necessário, a gente primeiro tenta revisar o contrato, tenta ver onde é que dá para mudar para manter. E por último, no final das hipóteses, a gente tenta então cancelar o contrato, resolver o contrato. Mas sim, Carlos, a ideia é sentar e conversar. O que para algumas pessoas está sendo muito difícil, porque tem pessoas que ainda não entenderam a necessidade de fazer isso, pela gravidade da situação em que nós nos encontramos e vamos nos encontrar por um bom tempo. Bom, mas o que eu devo alegar? Uma discussão que estava tendo ali no começo dessa situação e que ainda se prolonga por vários autores, juristas, direito civil, eu justifico, eu fundamento a Covid-19, a situação de pandemia, como caso fortuito ou força maior, ou como um fato imprevisível e extraordinário que me justifica a resolução e a revisão do contrato, lá no 478 do Código Civil. O caso fortuito a força maior no 393, ele vem como uma justificativa para o teu inadimplemento. Uma impossibilidade, quando tu tem uma impossibilidade, então, específica de cumprir com a tua parcela do contrato, ele vem com ele traz uma espécie de desoneração do devedor, se comprovado caso fortuito ou força maior. Mas o que se perguntava muito e ainda se indaga é: eu posso dizer então que a Covid-19 é caso fortuito ou força maior? Ou eu digo que é fato imprevisível e extraordinário? E eu digo para vocês que depende. Como muita coisa no direito, depende, pessoal. Por que depende? Porque a ideia é analisar cada caso. Porque eu acabei de mostrar para vocês que ali o artigo 6º do projeto de lei 1172, ele diz que sim, posso reconhecer o coronavírus como caso fortuito ou força maior do 393. Mas ele não me diz que é apenas como caso fortuito ou força maior, ou ele não me diz que eu não posso reconhecer como fato imprevisível de onerosidade excessiva. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar cada caso. Tem que identificar. O 393, como eu disse, traz a situação do caso fortuito e do força maior como uma espécie de desoneração do devedor, se comprovado que isso foi o motivo da sua impossibilidade de cumprir a sua prestação, né? O seu dever no contrato. Já o fato imprevisível extraordinário a gente encontra lá no 478, que nos diz basicamente que em acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, nos contratos de execução continuada ou diferida, primeiramente, um ponto importante, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, aqui que é o ponto, acontecimento extraordinário e imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Bom, ao meu ver, é inegável que a pandemia é um acontecimento extraordinário e imprevisível. Então, como é que eu vou chegar e vou dizer de uma maneira absoluta, é caso fortuito ou força maior? Não posso. Sim, Ricardo, a live vai ficar disponibilizada depois no perfil aqui da Verbo. Quando eu encerrar a live, eu vou disponibilizar ela aqui no perfil da Verbo. Se a gente analisar, o caso do coronavírus da pandemia, pode ser enquadrado em qualquer uma das duas situações. Então, o que eu faço? Eu tenho que sentar com uma pessoa e com o meu cliente, se eu sou advogado, tenho que sentar e analisar e ver qual é a situação. Se é melhor a gente tentar fundamentar como caso fortuito ou força maior, ou se enquadra nas situações de excepcionalidade, imprevisibilidade, com uma onerosidade excessiva, ali do 478. Se sim, se enquadra nessa situação,
Então a solução é outra. E isso é muito importante, que a gente não afirme de um modo generalizado que a situação da pandemia é caso fortuito ou força maior, ou é fato imprevisível e extraordinário. Isso é um equívoco, e é isso que alguns doutrinadores, como autores como Fábio Tartucci, como Anderson Schroeder, estão trazendo para a gente. Estão nos explicando em alguns artigos interessantes que já foram publicados, eu tenho acompanhado também, que é um equívoco a gente afirmar de uma maneira geral, porque ele pode ser enquadrado das duas maneiras. O que vai depender é a situação em que a gente se encontra, a situação que te é apresentada para analisar naquele momento. Mas, como eu já disse antes, a situação de revisão de contratos ou resolução de contratos no nosso judiciário, por uma certa experiência própria, é uma exceção. Ela não é a regra. A exceção da exceção da exceção. A regra é o magistrado manter o contrato, manter o que já foi pactuado pelas partes. Nós temos no nosso direito uma forte tendência à repulsa da revisão contratual, porque inicialmente, se tu pactuou X, tu deves cumprir X. Tu estava consciente de todas as situações, circunstâncias, salvo, claro, se demonstrado alguma situação que, digamos, os defeitos do negócio jurídico, lá do dolo, coação, salvo essas situações, que fundamentam sim uma resolução do contrato, a ideia é a manutenção do contrato, tá? Então, vamos ver. Se no nosso judiciário existe esse receio pela revisão, existe essa aversão à revisão do contrato, como é que eu vou chegar e vou fundamentar para o juiz que eu preciso dessa revisão? Que eu preciso, por quê? Porque o meu negócio vai fechar. Não, Ricardo, o PL foi inspirado, na verdade, pelo senador Antônio Anastasia em conversas com ministros do STF, especificamente o Dias Toffoli, e conversas com membros do Executivo também, e da Câmara, com o Rodrigo Maia junto também, se não me engano. Foi uma conversa entre alguns membros dos três poderes e que começaram a levantar essa situação de que as relações privadas precisariam de alguma regulamentação nesse momento. Especialmente contratos, especialmente a questão de prescrição e decadência, locação, especificamente a locação é uma das causas que vai gerar muito debate ainda. Feito? Bom, como eu estava dizendo, a gente precisa então ter um ponto de partida, que é compreender o que fundamenta a resolução e o que fundamenta a revisão do contrato. Quais são as características que eu preciso ter para pedir a resolução e as características que eu preciso ter para pedir a revisão do contrato. Porque, como eu disse, pode ser um ou outro. Vai depender da situação. O ideal sempre é, como eu estava conversando com o colega Carlos ali antes, é sentar e conversar. Se a gente não puder, se não conseguir conversar, vamos então para o judiciário. O que deve ser evitado, especialmente nesse momento. Porque o número de demandas vai aumentar muito nesse âmbito. Bom, para que eu tenha uma revisão, para que eu fundamente uma revisão, não basta que os riscos do meu negócio tenham se tornado, digamos, tenham aumentado. Não basta que simplesmente a situação do coronavírus tenha aumentado os riscos do meu negócio. Porque quando tu faz um negócio, quando tu pactua um contrato, tu já tem que ter, de certa forma, se planejado e previsto uma série de riscos. Claro, ninguém tem que imaginar que vai acontecer uma pandemia. Isso não. Mas um aumento dos riscos já deve ser planejado, já deve ser esperado. Segundo ponto, que esse aumento do risco ele não seja passível de uma razoável antecipação, como eu disse. Eu não posso ter como prever essa situação, que já nos remete à imprevisibilidade. Mas os efeitos do contrato do evento, da pandemia, na economia, têm que atingir o meu contrato de uma forma que fique evidente que é inviável, a manutenção dele
no estado inicial, a manutenção daquele contrato como ele foi inicialmente pactuado, ou que é inviável a manutenção dele de qualquer forma. São duas questões importantes que a gente tem que analisar. A impossibilidade de eu antecipar esse risco, esse aumento de risco, quando eu pactuo o contrato, que está relacionado com a imprevisibilidade, e também o fato de que os efeitos que essa situação excepcional tem na economia, eles me atingem de uma forma que torna inviável, mas comprovadamente inviável, a manutenção daquele contrato, como ele foi pactuado inicialmente, ou de qualquer forma. Por exemplo, não tenho mais caixa, não tenho dinheiro na minha empresa, vou ter que fechar, minha loja vai fechar, não posso cumprir meus contratos com fornecedores, não tenho como. Bom, aí nós vamos para outra discussão. Mas é esse cenário quase caótico que tu tem que demonstrar para pedir a revisão para o juiz, assim como a resolução. Para a resolução, nós precisamos também, então, do evento extraordinário e imprevisível, na mesma ideia, da comprovação de que a onerosidade do meu negócio, a onerosidade se tornou excessiva e insuportável do cumprimento do contrato. Como assim? Insuportável para aquela parte que não tem como cumprir aquele contrato, então precisa resolver aquele contrato, precisa dar resolução pelo juiz para extinguir aquela relação, porque ela realmente não tem como suportar aquela relação. Isso é uma situação gravíssima. E que o contrato seja de execução continuada ou diferida. Isso aqui é um ponto interessante que até nos remete lá para a parte inicial da teoria geral dos contratos, em que quando a gente começa a lecionar essa parte, a gente trabalha as classificações dos contratos, as formas de execução dos contratos. E nós temos três formas, né? A gente tem o contrato de execução instantânea, que é aquele que se exaure no exato momento em que ele é firmado, como por exemplo, eu vou numa lojinha aqui e compro uma caneta, no momento que eu já compro à vista, paguei, já recebi a caneta, já se exauriu o contrato. O contrato de execução continuada é aquele contrato que se renova no tempo, que a prestação se renova, por exemplo, mensalmente com o aluguel. O aluguel, a prestação é renovada mês a mês. Se todo dia 5 eu tenho que pagar o meu aluguel, todo dia 5 a minha prestação é renovada a cada momento em que eu pago. E o contrato de execução diferida é aquele contrato em que, no momento inicial, as partes firmam o contrato, a gente assina o contrato e combina que o pagamento vai ser para um momento posterior, um momento diferido, um momento distante daquele em que nós pactuamos o contrato. Só uma intervenção interessante, que é bom lembrar também que às vezes na prova da OAB, por exemplo, a gente encontra questões conceituais, como classificação de contratos. Não é só texto de lei, por isso que é importante a gente estudar as duas coisas junto, texto de lei e doutrina, parte conceitual da matéria. Eu, particularmente, acredito que é muito importante para que nós entendamos uma matéria, conhecer a parte conceitual. Entender a matéria é muito importante, é mais importante do que tu decorar só aquele artigo que trata do tema. Então, se eu vou estudar direito contratual, eu tenho que entender a parte conceitual para depois conseguir ter um raciocínio melhor com relação ao resto da matéria. Isso eu acredito que é muito importante. Bom, como a gente já viu, a situação da pandemia, então, está aí. É, evidentemente, uma das causas que vai gerar muita discussão no nosso judiciário, vai gerar muita litigância para revisar ou resolver contratos. Mas nós não podemos esquecer que num momento como esse, nós temos também não apenas contratos cíveis, mas contratos consumeristas, contratos do CDC. E lá no CDC tem o direito ao arrependimento, que, ao meu ver, está sendo muito utilizado nos últimos tempos, desde que começou essa função da pandemia. Porque vocês vão lembrar que o direito de arrependimento, lá do artigo 49 do CDC, ele nos traz a possibilidade de, num período de 7 dias, daquele consumidor que fez a compra
ele menciona ali por telefone ou a domicílio, mas hoje nós sabemos que é pelo celular ali, a gente abre o aplicativo e faz a compra, a gente abre o aplicativo do iFood, do Rappi, do Uber Eats. Ali a gente faz um pedido, ou a gente abre o site das lojas americanas, da Amazon, da Saraiva e já compra alguma coisa também. O consumidor tem aquele período de 7 dias para cancelar aquela compra, para se arrepender de fato daquela compra. Desde que seja feito, então, em outro local que não no estabelecimento comercial. Agora, nessa situação, a gente está vendo que todo mundo está fazendo pedidos. Quem precisa comprar alguma coisa, se não for de ir ao mercado, está comprando pela internet. Vamos supor que eu fiz antes de começou a pandemia ali, vou comprar, mas eu acho que ali em março pensei, não vai ser algo que vai durar tanto tempo assim, algo que vai ser, acho que o pessoal vai conseguir controlar mais cedo. Vou postergar minhas férias, que ia ser ali em julho, vou postergar para dezembro. E fiz a compra ali de um pacote numa agência de viagens, num site como o Decolar, por exemplo. Fiz uma compra de um pacote de viagem para dezembro de 2020 ou janeiro de 2021. A gente está vendo, a cada dia essa situação da pandemia muda de uma forma, em alguns locais piora muito, em outros locais já se abre comércio, como aqui em Porto Alegre. Nós já estamos há 2 semanas com o comércio, de certa forma, aberto, com restrições, mas aberto. Então é muito volátil, é muito instável. No quinto dia após a minha compra, muda completamente o cenário. O cenário do local em que eu iria se vira o epicentro da pandemia no país. E eu penso, bom, é melhor cancelar. Putz, mas e agora? Como é que eu vou cancelar isso? Tá todo mundo reclamando com empresa de viagem, agência de turismo, companhia aérea, que tá difícil negociar, que tá difícil cancelar, ou eles fazem aquela postergação para outro período. O que eu vou fazer? Aí eu me lembro, pô, mas ainda tenho o direito a arrependimento. Esse direito está mais que válido nesse momento. Está mais que evidente nesse momento para que a gente use. Claro, é um período curto, são 7 dias. Mas convenhamos que em 7 dias muita coisa muda no atual cenário mundial. Algumas cidades abrem, outras cidades fecham completamente. Temos o lockdown. São situações que estão muito instáveis no momento. Então é uma possibilidade, é uma alternativa para o consumidor. Lembrando que isso só é válido nos contratos consumeristas, mas é aquele contrato que a gente faz com uma companhia aérea, com um aplicativo. É esse tipo de contrato. É perfeito o uso desse dispositivo, desse direito ao arrependimento lá do CDC. E nos encaminhando para o fim, eu tentei identificar qual é o âmbito mais afetado pelas das relações contratuais, qual é a esfera mais afetada pela pandemia até o momento. Bom, num primeiro momento é de se reconhecer que a área, o setor aéreo, sofreu fortes quedas. Sofreu muito com essa situação e tem sofrido. E por isso que resolvi trazer aqui para a gente discutir algumas informações sobre como está a situação, como ficou essa situação e qual é a perspectiva para um futuro não muito distante. Bom, primeiro é interessante a gente ver que, por exemplo, as 3 maiores companhias do país, Latam, Azul e Gol, sofreram quedas gigantescas na sua grade de voos e obviamente, na sua arrecadação. Por exemplo, a Latam reduziu 90% dos voos internacionais até julho e 40% dos nacionais. A Azul cancelou todos os voos internacionais e a Gol reduziu a capacidade de operação da companhia em 70% até este mês de junho, sendo que 95% dos voos internacionais foram cancelados. Vamos pensar isso na proporção que tem essas 3 companhias, na grandeza dessas 3 companhias. Imaginem de um dia para o outro tu ter que cancelar 70% dos teus voos. Imagine a quantidade de pessoas que já tinham comprado passagens, porque a gente sabe que a gente tem o hábito de comprar passagem com antecedência, 3, 4, 5, 6 meses até um ano. Então, imagine a quantidade de ligações, de reclamações, de pedidos para cancelar, para reagendar.
Isso estava gerando um caos, já lá em março, quando começou a se instaurar essa situação. Por quê? Porque, fora o fato de que algumas cidades fecharam suas fronteiras, muitas pessoas não querem mais viajar por um tempo. Mesmo que eu tenha condição financeira, eu não vou viajar agora, eu vou esperar. É prudente da minha parte esperar para tirar minhas férias, vou postergar minhas férias para depois. Não tem porquê correr um risco se não é necessário. Viaje realmente quem está precisando, precisa de trabalho. Então, o que aconteceu? O governo editou uma medida provisória, a MP 925. Mas antes disso, eu acho interessante a gente pensar o seguinte: nessa situação da compra de passagens aéreas, se aplica o CDC? O que vocês acham? Que o CDC se aplica a todas as situações de passagem, de compra de passagem aérea, de pacote aéreo, pacote de viagens? Será que eu devo observar o CDC em todos eles? Todos esses casos? Aí que tá. Em alguns sim, em outros não. Por quê? Se a compra é de um trecho nacional, não temos dúvida. Aplica-se o CDC. Se a compra é de um pacote de viagens internacional, mas eu fiz com uma agência brasileira, por exemplo, com a CVC, se aplica o CDC. O fato de eu fazer com uma agência nacional puxa o CDC para essa relação. Ótimo, para mim, consumidor, ótimo. Por quê? Aplicando o CDC, eu tenho uma série de vantagens, não só processuais, mas materiais também. Agora, se eu compro um trecho internacional, o CDC está fora do jogo. E o que se aplica são as resoluções internacionais. E a atual que se aplica é a Convenção de Montreal, de 1999, que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico só em 2006, pelo decreto 5.910. Então, é importante a gente saber identificar essa situação. Eu sei que é uma peculiaridade da questão dos contratos aéreos, mas eu acho interessante trazer porque, ao meu ver, é o setor mais afetado no momento e que está sofrendo de uma maneira incomparável aos outros inicialmente, que eu também acredito que seja o setor com uma boa possibilidade de recuperação. E o que essa medida provisória 925 traz, então, para regulamentar a situação? Bom, ela nos traz uma série de regulamentações para efetivar ou o cancelamento ou o reagendamento das datas dos teus voos. Por quê? Ela estabelece a regra de que uma espécie de crédito para tu voar. Todos os voos, ela diz assim, eu vou ler para vocês para não ter problema. O artigo 3º da medida traz assim: o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens será de 12 meses. Então, se eu comprei uma passagem agora em junho, eu tenho 12 meses para receber este reembolso. Começando. Observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos do regulamento vigente. O que isso aqui me diz, de certa forma? Que eu tenho o prazo de 12 meses para ser reembolsado, mas, por exemplo, se eu pedir um cancelamento, dependendo das regras dentro da companhia, eu vou pagar uma multa. Se ao invés de eu reagendar, eu pedir o cancelamento, o reembolso, eu tenho a multa contratual. Depende do tipo de passagem, do tipo de cliente que tu é naquela companhia, tem multa. O parágrafo 1º nos diz que os consumidores vão ficar isentos das penalidades contratuais, isentos dessas multas, se aceitarem, então, ao invés de reembolsados do valor da passagem, do valor do pacote, utilizarem, então, um crédito nos próximos 12 meses. Mas esses 12 meses são contados da data do teu voo, não da data da compra. Como assim? O artigo 3º nos traz duas opções. O reembolso, que vai observar as regras da empresa quanto a penalidades, mas vai ter um prazo, então, de 12 meses para acontecer. Por que isso? Porque imaginem se aquelas 3 companhias que eu mencionei antes, com aquela quantidade de voos cancelados, tivessem que reembolsar de um dia para o outro, elas iam fechar. Elas iam literalmente falir. Então, o governo dá essa
essa gordurinha, digamos, de tempo para as empresas poderem ir reembolsando aos poucos as pessoas para não falirem. A segunda opção é que tu transforme aquela tua viagem já agendada num crédito para usar no período de 12 meses. Mas o detalhe que eu achei muito interessante e muito positivo nesse caso é que esses 12 meses vão ser contados a partir da data do teu voo, limitado até 31 de dezembro de 2020. Então, assim, o que acontece? Se eu, em outubro de 2019, comprei uma passagem, uma viagem, para 20 de junho de 2020, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a companhia aérea e vou pedir o crédito para usar uma outra viagem. Este crédito vai começar a contar, esses 12 meses que eu tenho para usar esse crédito começa a contar a partir do dia 20 de junho. Não a partir do dia lá de outubro, quando eu fiz a compra. E isso é muito importante porque dá uma maior margem. Obrigado, Renata. Sempre bom estar ajudando. Isso é bom para dar uma margem maior para o consumidor, para que ele não fique muito limitado também a um período que se estivesse esgotando. Por exemplo, se o prazo começasse a contar da data da minha compra, imaginem, se eu fiz a compra em outubro, eu teria até outubro de 2020 para usar o crédito. Em outubro de 2020, eu não sei como é que vai estar a situação nas cidades turísticas para eu poder fazer uma viagem. Eu não sei se eu vou me sentir confortável de ir para algum local ainda. Não sei, eu não posso impor isso ao consumidor. Então, é por isso a importância desse período de 12 meses a contar da data do voo. Pessoal, finalizando aqui então. A ideia que eu tentei trazer desde o começo é de que, como o colega Carlos tinha falado aqui antes, sentar e conversar. Se a gente sentar e conversar, a gente consegue evitar o litígio, se as duas partes estiverem dispostas a isso. É importante atentar para o PL 1172. Importante porque ele nos traz algumas disposições muito interessantes com relação aos efeitos da pandemia, não só no mundo dos contratos, não só nas relações contratuais, mas também na questão prescrição e decadência, na questão de pagamento de pensão alimentícia, locações, muito importante a previsão ali da lei de locações, e também da LGPD, prazo de vigência, que botaram lá no finalzinho, nas disposições finais, meio que tentaram encaixar ali, mas tá. Porque em breve nós devemos ter a sanção, acredito que até o final, talvez amanhã, talvez hoje mesmo, nós tenhamos a sanção presidencial. Acredito sinceramente que não teremos veto nesses artigos 6º e 7º que tratam das relações contratuais. E é um tema que vai dar muito trabalho para os advogados. As discussões das relações contratuais vão trazer muito trabalho para os advogados neste período. Já estão trazendo, muitas empresas estão buscando consultoria, clientes estão buscando consultoria, porque apesar de ter essas disposições da MP 925 aqui para, por exemplo, no âmbito de passagens aéreas, ter o reagendamento, tem muita gente que não está conseguindo contato com a companhia, não está conseguindo ser atendido. As companhias estão se esforçando, estão buscando fazer, mas é muita gente buscando isso. As agências de viagem, algumas nem estão respondendo os clientes, outras até respondem, mas é uma busca muito grande por essa situação. Então, leva tempo. Muitos advogados que atuam nessa área, então, precisam estar cientes que a gente não pode, de uma maneira generalizada, classificar a situação da pandemia como caso fortuito ou força maior, ou como um fato imprevisível e extraordinário para justificar a resolução lá do 478. Então, a gente deve atentar a essas situações. Tá? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente já ir finalizando aqui a nossa live hoje. Alguém ficou com alguma questão ali do PL? Não sei se querem comentar alguma coisa. Porque assim, pessoal, é um tema que, como eu disse, eu sou apaixonado pela matéria de contratos.
no mestrado, estudei muito essa matéria, trabalhei nessa matéria, atuei como professor nessa matéria, e para mim é o que nós vivemos no dia a dia. Obrigado, Nazareno. É o que a gente vive todos os dias. A gente faz contratos a todos os momentos, quando a gente vai no mercado, quando a gente pede a comida no aplicativo, quando a gente vai numa loja, a gente está fazendo contrato a todos os momentos. A gente até não, nós não nos damos conta de quão importantes são essas situações. Valeu, Luísa, também. Obrigado pela presença. Então, pessoal, eu vou finalizando a live aqui. Agradeço a presença de todos. Aqueles que tiverem alguma dúvida, por favor, entrem lá no meu perfil, Professor Lucas Fátio, aqui no Instagram. Mandem perguntas, comentários. Sempre aberto à conversa, sempre disposto. Alguma visão de como seria decidido no judiciário? Olha, Carlos, eu acredito que, assim, apesar daquilo que eu falei, do nosso judiciário ter uma posição já consolidada, no sentido de negar a revisão contratual por qualquer motivo, ou a resolução, de tentar manter a situação, eu acho que neste caso vai ser diferente. Eu acho que nós podemos ter uma mudança de paradigma no nosso judiciário. Por quê? Ou nós vamos, de certa forma, buscar a renegociação dos contratos, ou nós vamos ter uma falência em massa de empresas. Eu estou falando do microempresário, do pequeno empreendedor, não daquelas grandes empresas. Não numa empresa grande, com um grande capital, que tenha uma condição de suportar esse período. Estou falando dos pequenos empresários. Então, acho que sim, a situação excepcional vai exigir do nosso judiciário uma atuação diferenciada, uma posição diferenciada. Por quê? Porque é um caso fora da curva, como eu gosto de dizer. É uma situação que, de fato, ninguém tinha como prever. Então, eu acredito sim que, se bem fundamentada a situação, se bem demonstrada o impacto da situação da pandemia a partir do reconhecimento dela, né? A partir do reconhecimento dela. Se for bem demonstrado isso numa peça, sim, acredito que o juiz vá julgar a favor da pessoa que está sofrendo esse impacto e que está pedindo a revisão do contrato, que está buscando a revisão do contrato ou a própria resolução, em alguns casos. Feito? Não sei se eu respondi, Carlos. Obrigado, Ricardo. Valeu também. Bom, pessoal, como eu disse, então, me procurem ali no perfil no Instagram, qualquer coisa, Professor Lucas Fátio. Estou sempre aberto para conversar, qualquer dúvida, pergunta, questões de concurso, questões de OAB, matéria, venham falar comigo, que estou sempre aberto para conversa. E é isso então, né? Vamos lá, mais uma live agora, bom almoço para todos, bom final de semana aí também. Que bom, Carlos, fico feliz em ter ajudado. Espero sempre estar ajudando aí, Carlos. Feito, pessoal? Eu vou encerrar a live por aqui. Acho que se ninguém tiver mais alguma dúvida. Bom, então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Qualquer dúvida, como eu disse, me procurem ali no perfil, tá? Podem mandar mensagem que eu respondo. Feito?